Em meados do século XIX, numa vila próxima a São Petersburgo, Rússia, um carnaval excêntrico foi organizado. Várias tendas exibem diversas atrações, como um homem fazendo malabarismo com fogo em frente a uma delas e um grande urso se equilibrando em cima de uma bola em outra. Um detetive de São Petersburgo foi trazido aqui durante a investigação do desaparecimento das filhas gêmeas de um prodígio local do xadrez. Ele ouviu um boato de que as meninas poderiam estar aqui e poderia imaginar uma vítima de sequestro sendo forçada a se apresentar neste circo itinerante de má reputação. Depois de passar por um contorcionista e um homem jogando facas em uma mulher amarrada a uma prancha, ele encontrou o que estava procurando, uma grande tenda com uma placa pintada à mão que dizia: "O samurai, veja o autômato de xadrez imbatível." O detetive já tinha ouvido falar e até mesmo visto shows desse tipo. Eles afirmavam que sua engenhoca mecânica poderia jogar xadrez e vencer até os melhores grandes mestres sem assistência humana. Mas o detetive conhecia o segredo deles. Lá dentro, alguém se escondia com destreza, de modo que não se perceberia do lado de fora. Mas sempre havia alguém lá dentro, operando a maquinaria, enquanto a multidão observava maravilhada com as proezas tecnológicas. E quem melhor para se esconder dentro de uma dessas caixas de charlatão do que uma pequena garota que já demonstrara incrível aptidão para o xadrez? Duas meninas eram ainda melhor que uma, poderiam trabalhar juntas ou se revezar jogando em turnos. O detetive tinha um pressentimento que ainda não havia falhado. As meninas estavam naquela máquina. O detetive entra na tenda que abriga o autômato, mas é impedido na entrada e informado que ele tem que pagar se quiser ver. A tenda, iluminada por lamparinas, cheia de fumaça, está lotada de homens aglomerados em torno de algo no centro. Um estouro de aplausos vem da multidão e, novamente, o homem exige pagamento pela entrada, cutucando o detetive no peito, dizendo a ele que tem que pagar ou sair. O detetive pergunta se ele é o dono da máquina, mas o homem diz que é apenas o expositor. Ele reforça que o homem deve pagar ou será obrigado a sair, novamente enfatizando seu ponto com uma cutucada brusca no peito. O detetive agarra a mão do homem, que o cutucou novamente, e torce seu braço atrás das costas. Ele pergunta novamente quem é o dono da máquina, mas o expositor, com os dentes cerrados, diz que realmente não sabe. Ele só se comunica através de cartas e não sabe o nome real do proprietário, ou mesmo como ele se parece. O detetive empurra o homem e vai para o fundo da tenda. Ele adentra a multidão, empurrando os homens para o lado, até finalmente ver o que tem deixado todos tão impressionados. No centro da sala, há um tabuleiro de xadrez sobre uma mesa de aço ligada a um pequeno motor a vapor. Sentado ao lado da mesa, está uma armadura de samurai estacionária e do outro lado está um homem russo que parece estar profundamente pensativo. Ele está jogando xadrez e seu jogo contra o samurai não parece estar indo bem. O detetive vê o homem fazer seu movimento e então, quase instantaneamente, uma peça se move sozinha pelo tabuleiro em resposta. O homem enterra a cabeça nas mãos. Checkmate. A multidão vibra e celebra enquanto o detetive vai até a mesa. O expositor corre até o detetive, tentando impedi-lo de inspecionar o traje de samurai. O traje cai no chão, está vazio. O expositor puxa o detetive, implorando para que vá embora. O detetive sabe que as meninas estão aqui, embora, se não na armadura, então sob a mesa. O detetive agarra o tabuleiro de xadrez e puxa. Para sua surpresa, ele sai facilmente. E embaixo está maquinário. Uma série complicada de tubos, ímãs e engrenagens zumbem e roncam com a corrente elétrica. O detetive mal consegue compreender o que está vendo até que ele o encontra. Ali no meio da maquinaria estão 2 frascos de vidro, conectados ao resto do dispositivo por fios. Há uma massa orgânica rosa em cada frasco, matéria cerebral,
e eles estão etiquetados com os nomes das meninas desaparecidas. Este é o SCP-1-875, também conhecido como o computador de xadrez antigo. SCP-1875 é um autômato de xadrez vitoriano, composto por 4 componentes principais. O primeiro, SCP-1875, e o 1 é uma mesa de aço de 72 centímetros, Shu 72 centímetros, Stu 64 centímetros, com um tabuleiro de xadrez padrão 8x8 pintado em cima. Dentro da caixa de aço, há uma peça sofisticada de maquinário que combina elementos mecânicos e biológicos. O movimento das peças ocorre por meio de ímãs, com os próprios movimentos parecendo ser decididos por um motor analítico. O motor analítico possui o tecido cerebral das gêmeas de 14 anos de um prodígio do xadrez russo que desapareceu no século XIX e nunca foi achado. As peças, designadas SCP-1872, formam um conjunto padrão de 32 peças de xadrez esculpidas em estilo oriental. As peças têm bases magnéticas e os topos são de osso mai-humano esculpido, correspondendo geneticamente ao tecido cerebral na máquina. SCP-1875-3 é um pequeno motor a vapor, com velocidades variáveis, conectado à máquina por um eixo de transmissão. SCP-1-8754 é uma armadura de samurai, do estilo Guzoku, do século XVIII. A armadura parece não ter nenhuma conexão real com a máquina, mecânica ou de outra forma, e agora parece que a armadura era apenas um adereço, embora vários pesquisadores da Fundação tenham relatado sentir uma sensação de inquietação e ansiedade após fazerem contato visual com a máscara do traje. SCP-1875 permanece totalmente funcional, com níveis de dificuldade ajustáveis de acordo com a velocidade configurada do motor a vapor. Para testar as habilidades de xadrez da máquina, um pessoal da classe D foi colocado na máquina em frente ao samurai, e os movimentos decididos pelo software foram transmitidos para a sala. Jogos foram realizados em cada uma das 5 configurações da máquina, e o software de xadrez mediu a classificação estimada do SCP-1875 no sistema ELO, um método usado para calcular a habilidade relativa dos jogadores, sendo um número maior melhor. Na primeira configuração, a máquina exibiu habilidade de jogar xadrez equivalente à faixa de 800 a 1000 de alguém que sabia mover as peças corretamente, mas que de resto era muito ruim. A segunda configuração gerou um resultado mais próximo, de 1200, classificando-a como novato. A terceira configuração aprimorou a habilidade do autômato para um nível entre 1000 e 200 e 2500, permitindo que ele atuasse como um jogador amador até o nível de mestre. Na quarta configuração, a máquina se tornou verdadeiramente incrível, operando acima de uma classificação ELO de 2500. Nesse nível, ele jogaria como um grande mestre de xadrez, e às vezes operava em um nível superior ao que qualquer humano já foi registrado. Porém, a quinta e última configuração era desconcertante. A máquina jogaria de forma errática, às vezes em um nível ainda mais alto do que o medido na quarta configuração, mas então, no próximo jogo, tomaria decisões sem sentido ou pareceria que estava tentando perder, às vezes até fazendo movimentos que eram ilegais. Vários jogos foram jogados nesta configuração e os movimentos ilógicos aumentaram. As peças começaram a se mover cada vez mais rápido e, eventualmente, começaram a se chocar, até que várias foram lascadas. Os testes foram interrompidos rapidamente após o incidente e suspensos até que uma forma segura de testar, sem danificar as peças, fosse encontrada. Após esse resultado bizarro, algo ainda mais estranho aconteceu. 5 minutos após o teste, um e-mail foi recebido por todos os membros da lista de distribuição do SCP-875.
A mensagem, aparentemente, de um analista de pesquisa do 1875, continha apenas uma imagem classificada, suspeita de ter propriedades meméticas perigosas. Vários membros da equipe abriram o e-mail, levando-os a visualizar involuntariamente a imagem anexada e logo depois relataram vários sintomas. Eles sentiriam rapidamente ansiedade, seguida de dor de cabeça e febre. 2 horas após ver a imagem, eles sentiriam inquietação, insônia e alucinações auditivas. Após 4 horas, as alucinações visuais também começariam. Após 7 horas, ainda acordados, eles apresentariam cada vez menos resposta aos estímulos. Após 11 horas, haveria breves períodos de lucidez nos quais a pessoa afeneira e o afetada pareceria se recuperar e exigiria acesso ao computador onde viu a imagem originalmente. Após 12 horas, só piora a partir daí. SCP-1875 foi classificado como Euclid, e o aspecto mais importante de seu confinamento é que nunca entre no alcance de transmissão de uma rede de dados sem fio de qualquer tipo. Para garantir isso, a anomalia fica contida em uma gaiola de Faraday o tempo todo, com um especialista em segurança de rede sempre presente. Durante os testes, a velocidade do motor a vapor só deve ser colocada nas 4 primeiras configurações, nunca na 5ª. Essa regra foi necessária após um teste no 5º nível, onde um laptop foi colocado na gaiola de Faraday para verificar se novo material de pesquisa seria transferido para ele, como a imagem memética apareceu. Aparentemente, o laptop usado estava infectado e espalhou seu vírus para toda a rede de computadores do local. O Conselho, o 5, proibiu estritamente todas as comunicações eletrônicas com a instalação, evidenciando o perigo potencial. Comunicações eletrônicas seriam proibidas até que se determine exatamente como o SCP-1875 está transmitindo sua imagem memética extremamente perigosa e como evitar isso. No futuro, caso algum membro da equipe venha a visualizar ou abrir inadvertidamente um e-mail que contenha Chakmate Exe, eles devem imediatamente O que aconteceu? Mais uma entrada dos arquivos do Dr. Bob. Não esqueça disso. Que você se inscreva e ative as notificações para que você não perca nenhuma anomalia, enquanto mergulhamos cada vez mais nos arquivos classificados da Fundação SCP. Eu acho que vou deitar.